Shabbat Shalom, Elberson. Shabbat Shalom. Me senti quase que o Rabino Joshua, né? Ah, Shabbat Shalom! ele dá um gritão que até assusta. Ele acorda todo Exatamente. mundo lá. Acorda todo mundo. Baruch Hashem por isso. Que o Eterno continue abençoando a sinagoga Emuná Shelemá, da qual o Rabino, né, nós estamos nos referindo, é de lá. E ele é uma bênção nas nossas vidas. Que o Eterno realmente abençoe ele e toda a sua congregação. Mas Shabbat Shalom a você também, que está assistindo esse shiur, ou vai assistir esse shiur, não importa qual o dia da semana será. Já fica aqui o nosso convite, se você quiser participar do Camarote VIP, na descrição vai ter o link, tá bom? Hoje eu vou conseguir me apresentar, né? Depois de 100 anos de shiur, eu vou me apresentar no tempo certo. Meu nome é Radassa, eu sou morá aqui na AIM Brasil, na Aliança Israelita Natsratim, e você é nosso convidado de honra para fazer parte da nossa aliança, da nossa sociedade, da nossa comunidade, ok? Bom, hoje, dia 8 de março de 2024, no calendário gregoriano, tá? E dia 29 de Adar 1, de 5.784, no calendário rabínico, no calendário judaico. E assim, qualquer semelhança é mera coincidência, sabe aquela coisa assim que aparece nas novelas, dos créditos finais? Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança é uma mera coincidência. Então, esta não é uma obra de ficção, mas qualquer semelhança é uma mera coincidência, se é que eu e você acreditamos em coincidência, que nós não acreditamos. Hoje estamos celebrando o Dia da Mulher. Eu acredito que seja algo, pelo menos no Ocidente, estamos celebrando o Dia da Mulher. Então, assim, e hoje a gente vai falar de algo que é muito interessante e no qual as mulheres estão 100% implicadas. Nessa paraxá, na paraxá Vaiakel, né, que nós estamos estudando hoje, ela é a 22ª porção semanal da Torá, lida, né, dentro do ciclo anual, e nessa paraxá a gente vê algumas coisas interessantes, e eu vou destacar 2 ou 3 aqui, que é o Eterno ordenando, né, aos israelitas a observar o Shabat, o Moshe solicitando doações para a construção do tabernáculo, né, que é o templo móvel, que também é chamado de Mishkan, e também o grupo de artesãos designados pelo Eterno para começar a construir o Mishkan e os seus vasos. E é justamente nessa parte dos artesãos que eu vou falar das artesãs, tá ok? Nessa paraxá, existe uma... Eu vou ler mais daqui a pouco, né, que é o Passuque, capítulo 36, Passuque 7, onde os pastores, né, ou os líderes, de uma maneira em geral, os líderes eclesiásticos, de uma maneira em geral, vão dizer que é o sonho de consumo, né? Ou é o nosso sonho de consumo, que é o quê? Que é poder dizer para o povo: parem de trazer ofertas, parem de ofertar. Esse é o sonho de consumo de todo líder religioso, de todo líder eclesiástico. E isso acontece justamente, e Moshe, né, está falando esta passagem exatamente para quem? Né? Essa passagem não seria a expressão correta, mas essa orientação, né, seria dada especificamente para quem? Exatamente para as mulheres. Então, por isso que eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência. E sim, pessoal, deixa eu só aproveitar aqui esse gancho. Existem 2 expressões que denotam idolatria, tá? Por isso que eu estou falando num tom bem didático para vocês. 2 expressões que denotam idolatria. É falar de coincidência. Isso é uma coincidência, tá? Não existe coincidência, tudo é Minashamai. O que é o Minashamai? Tudo é decreto do Shamai, tudo é decreto dos céus. E quando a gente fala decreto dos céus, a gente está falando decreto divino. Então, tudo que acontece na nossa vida é por decreto divino, ok?
Então, não existe coincidência. De novo, eu vou falando de coincidência só brincando e didaticamente. 2, outra expressão que denota idolatria, tá ok? É quando a gente atribui algo ao acaso. Inclusive, tem uma música que eu acho, eu não sei se é dos Titãs ou se é de um dos integrantes do Titãs, que diz: o acaso vai nos dizer, alguma coisa assim, né? O acaso vai nos proteger enquanto alguma coisa. Então, assim, a música é linda, né, no sentido da melodia, da poesia, mas no sentido religioso não é a palavra correta, mas no sentido espiritual da coisa, essa música não é uma música que a gente deva cantar. Por quê? Porque atribuir algo ao acaso, de igual forma, a gente está dizendo que algo fugiu ou do controle do Eterno, ou que o Eterno não tem controle sobre aquilo. E, de novo, tudo que acontece na nossa vida é providência divina, ok? Então, por que eu estou brincando, dizendo que é uma coincidência? Porque hoje, novamente, estamos celebrando o Dia da Mulher e essa porção vem fazer um elogio extremamente, me permita a redundância, louvável às mulheres, tá bom? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Bom, eu não vou estar lendo a primeira aliá, porque nós acreditamos sinceramente que todos nós já lemos essa porção durante a semana, porém, deixa eu dizer para vocês que eu não disse, a Parashá Vayakel, tá? Que significa ele reuniu, ela está em Shemot, que é Êxodo 35:1 até o 38:20, tá bom? Porém, nós vamos trabalhar, se assim o Eterno permitir, 7 Passuquim, que é a partir do capítulo 36, ok? Então, eu quero ler aqui para vocês e, à medida que eu for lendo, como de praxe, eu vou comentando e, havendo dúvidas, é só perguntar ou sinalizar. Inclusive, se você quiser, que está assistindo agora a gravação e quiser perguntar, é só colocar aí nos comentários ou fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e interagir com a gente diariamente, aspas, 24 horas por dia. Então, diz assim: e farão Betsalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem deu o Eterno ciência e inteligência para saber toda obra de servir, para fazer toda obra de serviço de santidade, tudo o que ordenou o Eterno. Quando eu comecei a ler esse passuque aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu fiquei me perguntando, e esse shiur, né, como eu estava falando com o Elberson antes da gente começar, propriamente dito, ele é de fato uma continuação do shiur passado. E o que acontece? Eu achei muito interessante, porque aqui está dizendo que o Eterno deu ciência e inteligência para fazer toda a obra do serviço de santidade. E diz também, antes ainda, que todo homem sábio de coração. Então, existem 3 características aqui que eu achei muito interessante. Primeiro, sábio de coração, e aqui a gente já começa a trazer um conhecimento interessante. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo ao órgão, tá? Que bombeia o nosso sangue, tá certo? Não está falando isso. Ele não está falando... quando a Bíblia fala sábio de coração, coração na Bíblia, que é a palavra leve, né? Está relacionado à mente, tá? Então, quando a Bíblia fala homem sábio de coração, também se refere ao homem sábio na sua mente, tá? Então, leve é mente. Então, o Eterno deu uma sabedoria ao homem, uma sabedoria que não é relacionada ao órgão, ou, tá? Para não dizer, tá bom, Radassa, isso é o óbvio, tá? Mas para não dizer desta forma, não está falando do coração de sentimentos, tá certo? Não está falando das emoções. O Eterno deu ao homem uma sabedoria
na sua mente. E aí eu acho interessante, porque Shaul Hashaliah, né, Paulo, o emissário, ele vai falar em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 12, se não for capítulo 12, é capítulo 11, é um desses dois capítulos, ele vai falar assim, que nós devemos prestar ao Eterno um culto racional. O que está querendo dizer? Nós precisamos... É complicado usar essa expressão, mas ele está dizendo assim, a gente precisa raciocinar e saber o que está fazendo. Consegue entender? Então, assim, do sistema que nós viemos, a gente costumava ouvir a seguinte expressão, olha, eu preciso sentir no meu coração. E esse sentir no meu coração está relacionado a sentimento. Quando com o Eterno, precisa ser racional. Sentir ou não sentir não significa que o Eterno esteja ou não esteja. Consegue entender? Então, assim, o sentir, aspas, tá? É só um detalhe. É bom a gente sentir o Eterno, é bom a gente se arrepiar. É claro, isso é maravilhoso, né? Eu tive uma experiência no início da minha conversão, aspas, né? Coisa que só acontece com o novo convertido. Eu estava numa vigília e eu estava num momento muito delicado da minha vida. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas eu queria tanto sentir o teu abraço, e eu fui e me abracei. Gente, vocês não têm noção, eu literalmente senti um abraço que eu sabia que não era o meu. Consegue entender? Então, assim, isso é coisa que só acontece com o novo convertido, sabe? Que ele precisa desses sinais para ficar mais fortalecido. Então, assim, é disso que eu estou falando. Quando a gente é menino na fé, como diz Shaul Hashaliah mais uma vez, a gente precisa desses sinais sensoriais. Consegue entender? A gente precisa se arrepiar, a gente precisa chorar, a gente... Claro que o chorar, como estou dizendo, é de ter tocado as nossas emoções, e não estou falando de pessoas que têm um coração quebrantado, tá ok? Então, são coisas diferentes. Então, assim, o Eterno está dizendo assim, olha, eu dei a alguns homens sabedoria de coração, que é a sabedoria da mente, eu dei ciência, tá? E eu dei inteligência. Então, a pergunta que eu faço aqui e que eu vou fazer de novo mais à frente é: o que o Eterno tem te dado? Entende? Então, assim, eu não estou falando, neste caso aqui, eu não estou falando se você sabe lavar, passar e cozinhar, sabe? Eu não estou falando se você sabe, sei lá, pintar. Não, eu estou dizendo assim, a inteligência que o Eterno te deu, a sabedoria que o Eterno te deu, o conhecimento que o Eterno te deu, o que você está fazendo com ele? E mais ainda, você está aplicando isso em quê? Ou a quê? Então, assim, o Eterno nos dotou de capacitações, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque eu estou estudando um pouquinho mais a fundo sobre isso, sobre dons e talentos. Quando a gente olha os dons que o Eterno deu, está falando num sentido muito mais... Por mais que existam os dons de serviços, ok? Mas o Eterno nos dotou de dons... Eu não quero falar espirituais no sentido de profetizar, dom da palavra, não nesse mérito, tá? Mas o Eterno nos dotou de dons efêmeros, vamos dizer assim, não tangíveis, dons, essa é a expressão melhor. O Eterno nos dotou de dons não tangíveis, e a gente está fazendo o quê com esses dons não tangíveis, tá? Então vamos lá, Radassa, o que seria um dom tangível? Tangível é no sentido de que você pode tocar. Ó, o meu celular é algo tangível, eu toco nele, né? Mas como que eu toco no amor? Né? Como que eu toco no ar? É intangível. Então, assim, como que eu toco na sabedoria? Como que eu toco na inteligência? Como que eu toco em sentimentos? Isso é intangível. Então, o Eterno nos dotou de dons intangíveis, e aí a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo com eles, no sentido de em que estamos aplicando? E aí aqui eu quero deixar claro o seguinte, que nem todo mundo, e não vou contradizer o que eu disse no shiur passado, nem todo mundo vai ter o dom para trabalhar diretamente no templo, entende? Porque no shiur passado eu falei o quê? Que nós somos o templo. Mas aí que tá. Quando eu digo nem todos nós vamos estar dotados para trabalhar diretamente no templo, eu estou dizendo de tempo integral. Entende? Nem todo mundo tem o chamado para ser um rabino, e de tempo integral, nem todo mundo. Então, o que eu quero dizer?
E é nisso que eu trabalho hoje, tá? E eu não vou falar de trabalho, mas é só para você entender. Eu trabalho o seguinte: se você é um universitário, você precisa, e tem um chamado, vamos colocar didático aqui, se você tem um chamado pastoral, sabe? Então, a minha proposta é que você pastoreie lá na faculdade. Se você tem um chamado de mestre, a minha proposta é que você seja mestre na faculdade. Eu não estou falando de dar aula, eu estou falando de você exercer o seu ministério, o seu chamado, com aqueles que estão do seu lado, independente de onde você esteja. Então, o Eterno te deu sabedoria, e o que você está fazendo com essa sabedoria? E aí eu quero ler aqui para vocês, fazer uma citação desse... que o Orhaim fala. Ele fala o seguinte: olha, como que... ele faz uma pergunta, né? Como que Betsalel realizou todo o trabalho, levando em consideração que o pessoal, né, que o povo não havia ainda entregue as doações para Moshe. Então, assim, como que ele pode, como diz a Torá, né, que ele estava fazendo todo o trabalho quando as doações não estavam sendo entregues? Então, vou tentar falar diferente. Como que Betsalel estava confeccionando as cortinas se os tecidos ainda não tinham sido entregues para ele? Não faz sentido. E é isso que o Raim fala. E aí, o que ele traz para a gente? Que, na verdade, o que Betsalel estava fazendo é o que? Um planejamento. Então, ele estava verificando, olha, todos os itens que a gente vai precisar para a construção do Mishkan é isso. Essa vai ser a quantidade desse, a quantidade daquele outro. Ou seja, aí eu lembro de Yeshua, né, de Yehoshua falando que ninguém vai construir uma casa sem antes fazer um planejamento, para não começar a construir e depois não ter condições de dar sequência e ficar, eu que estou falando a expressão, envergonhado, né? Perdão. Então, é exatamente isso que Betsalel fez. Ele fez o quê? Betsalel e a Oliabe, né? Eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos precisar, vou falar hipoteticamente, tá? Nós vamos precisar de 100 quilos de tecido, nós vamos precisar de 200 gramas de ouro, nós vamos precisar de 1.000 quilos de prata. Foi isso que Betsalel fez. Para então começar Moshe, né, solicitar ao povo que enviasse as contribuições. Então, aqui entra mais uma vez uma sabedoria, que é a qual? Antes da gente executar um trabalho, a gente precisa de duas coisas, pelo menos. Primeiro, fazer o levantamento do que a gente vai precisar, né? Que é exatamente a questão desse planejamento. E dois, né? Começar a executar a partir do momento que a gente começar a ter as devidas provisões. Ou seja, aquilo que a gente fala na questão, no mundo financeiro de ter uma reserva, é isso que nós estamos falando. E aí, se a gente quiser ampliar, só para vocês entenderem, o que é feito. Não vou falar aqui o que é feito, porque isso nem sempre reflete a realidade. Mas o que é orientado a ser feito, por exemplo, é que ninguém empregue mais de 30% da sua renda em determinadas coisas. Entende? Quer dizer? Então, aqui eu já passo um outro paralelo com vocês. Na verdade, dois paralelos. Primeiro, quando a gente entrega o nosso macer, né, o nosso dízimo, né, que a palavra dízimo que é o décimo, né, que é o macer, também fala dessa dízima, o que acontece? Quando a gente entrega o nosso macer, quanto que, na verdade, a gente passa a ter? Então, assim, eu recebi 100 aqui vou falar outra coisa para vocês. Shabbat a gente não fala de cifras, tá bom? Então a gente costuma sempre, porque a gente não vai falar de negócios, de dinheiro e tal. Então o que a gente costuma fazer? Em vez de falar, por exemplo, X reais, a gente utiliza outra expressão, como por exemplo banana ou qualquer coisa assim, tá? A gente troca para não falar de questões monetárias. Então vamos imaginar que eu recebi 100 bananas, tá ok? Eu recebi 100 bananas, então eu vou dar o meu macé. Eu dei 10 bananas de macé e
utilizei as 90 bananas. Então, no frigir dos ovos, tá bom? Quanto que de fato eu tenho armazenado? Na verdade, eu tenho armazenado 10 bananas, que é exatamente aquilo que eu dei de macê, que é exatamente aquilo que eu tenho, porque eu vou plantar no mundo espiritual. Então, isso é uma questão que eu queria dizer para vocês. E a outra é sempre a gente trabalhar com reservas, tá ok? Então, nunca utilize 100% da sua renda. E é tão curioso que a gente teve um estudo aqui, um shiur, falando sobre tzedakah, tá ok? Então, assim, na verdade, nós não doamos apenas 10% de macê. Na verdade, a gente acaba doando 20% e chegam pessoas num sistema mais... sem entrar, aspas, nos exageros, que tem pessoas que chegam a doar 30% do seu salário, dos seus proventos. Então, assim, aquilo que a gente doa é exatamente aquilo que a gente tem de reserva. Tenham isso em mente, tá ok? Quanto mais você doa, mais reservas você tem. E, aspas, guardadas as devidas proporções, quanto mais você retém, menos você tem. Até rimou, tá vendo? Não queria nem fazer a rima e rimou, tá ok? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, no Passuque 2, diz assim, eu achei isso aqui também maravilhoso. E chamou Moshe, deixa eu achar aqui, 36:2, deixa eu ver. Opa, calma aí. Só um segundinho. Tá? Que na versão em português para Torá, às vezes tem diferença. Ai, cadê você, versículo? Bom, daqui a pouco eu vou achar a referência, tá? Porque está dando uma divergência aqui. Está dando uma divergência. Mas aí eu vou achar aqui, qualquer coisa eu coloco, Bezrat Hashem, se eu não esquecer, eu vou colocar na descrição. Que diz assim, tá? Betsalel, ele era filho de Achei, deixa eu ver. Pronto, achei. Eu anotei errado, perdão. Diz assim, 35:30. 35:30, tá? E disse Moshe aos filhos de Israel, vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, tá? Deixa eu até colocar aqui, 35:20. Então, eu vou ler de novo, tá? 35:20, 35:30, 35:30. Shemot 35:30. E disse Moshe aos filhos de Israel, vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Yehudá. Olha só que curioso. Os nossos sábios dizem o seguinte, que não existe uma vírgula na Torá que seja sem sentido. Então, tudo o que está na Torá, e aí eu estou falando do quê? Eu estou falando de Gênesis até Devarim, né, de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eu estou ampliando para vocês e dizendo o seguinte, que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, por quê? Torá significa instrução do Eterno, ok? Então, não existe uma vírgula em toda a Bíblia que ela não tenha um significado. Até a vírgula tem um significado para vocês terem noção da importância do que é esta palavra
que é a palavra do Eterno. Mas aqui a gente está vendo, e eu confesso para vocês, gente, eu não gosto de genealogia. Quando eu chego nessa parte da genealogia, apesar de eu ter assistido um vídeo, que se eu lembrar eu vou colocar na descrição, maravilhoso, eu passei a amar a genealogia com aquele vídeo, vou até mandar para você assistir, Elberson, vou mandar ainda hoje, se você me lembra se eu esquecer. Então, o que acontece? Genealogia eu não gosto, mas aqui me chamou a atenção por causa de um nome, tá? Primeiro que eu achei muito curioso sempre falar de Betsalel, e como eu falei no show passado, né, o Eterno dotar ele de uma capacidade sobrenatural, aspas, para ele ser um artesão, para ele fazer cortinas, entre outras coisas. Só que, olha que curioso, ele era filho de Uri, que era filho de Ur. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, e vocês vão dar um pause agora para tentar responder, tá? Não vão me enganar. Quem foi Ur? Essa é a pergunta. Quem foi Ur? Aí vocês, agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá ok? Quem foi, que agora vai ficar fácil. Eu vou falar em português para ajudar vocês. Quem foi Caleb? Dá um pause e responda para mim. Quem foi Caleb? Então, e no hebraico, Caleb. Lembrou, Elberson? Pode falar. Então, na hora que você falou Ur, eu lembrei do livro de Jó. Jó? Ur? Só se eu estiver me enganado. Eu não sei se tem a ver, que falou assim... Mas tem um texto no começo do livro de Jó. Na terra de Ur. Ah, tá. Ok. Tá, e também Abraham, né? Abraham também saiu de Ur dos Ur-Cardim, Ur dos caldeus. Não, mas nesse caso não. Olha só, eu vou contar as duas histórias aqui para vocês. Quem foi Caleb? Tá? Vamos começar por Caleb. Quando Moshe... o povo insiste, né? Porque não foi uma ordenança do Eterno, tá? O Eterno permitiu. Olha só, Moshe, é por tua conta e risco. O povo queria que Moshe enviasse 12 espias para olhar, né, a terra de Canaã. E aí, duas pessoas, né? E Yehoshua, que é Josué em português, e Caleb são dos 12, só os dois dão um feedback favorável sobre a terra, né? Os dois não permitiram que o povo, como eu posso dizer, ficasse entristecido, ficasse desanimados em subir para conquistar aquela terra. Então, Caleb, né, foi essa pessoa. E aí, quando ele tinha 40 anos na época, e quando eles vão lá para a conquista, ele diz assim, inclusive, olha só, depois de 40 anos depois, na verdade, quando já conquistado, já pegando as suas posses, ele fala assim, olha só, 40 anos se passaram e eu estou com o mesmo vigor. Então, ele estava lá, um velhinho de 80 anos com o mesmo vigor de 40. Então, Caleb foi essa pessoa que influenciou positivamente o povo de Israel para que subisse para conquistar a terra. Quando eu digo que ele influenciou positivamente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele teve emuná. O que é emuná? Fidelidade confiante. Ou seja, fidelidade confiante está falando de uma ação e não de sentimento. Então, vou deixar você falar. Ele confiou no Eterno naquela promessa que o Eterno deu. Então, mesmo diante de um cenário desfavorável, ele se manteve fiel à palavra do Criador, tá? E só para não perder o raciocínio, então, quem foi Ur? Ur, ele foi, quando o povo de Israel estava batalhando, o povo de Israel estava perdendo. Sabe aquela história de que aí quando Moshe levanta as mãos, o povo prevalece. Moshe abaixa as mãos, o povo perde. Aí vai lá, Moshe levanta a mão, o povo prevalece na batalha. Moshe abaixa as mãos, o povo perde. Chega uma hora que Moshe já não aguentava mais ficar com as mãos levantadas, né? Porque a batalha durou muito mais de 6 horas. Aí vem quem? Vem Ur,
tá? E se não me falha a memória, Yehoshua segura os braços de Moshe. Então, Ur é a pessoa que, mais uma vez, descendente, filho biológico nesse sentido, porque quando eu digo filho biológico, eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente vai ver o tataraneto dizendo, olha, fulano foi filho de Davi, mas não era filho, era tataraneto, mas como andou nos mesmos passos, dizia que ele era filho. Então, Ur foi essa pessoa que, seguindo os passos do seu pai, né, ele estava lá confiando na palavra de Moshe. E aí, Bezaleel era filho de... Ele era tataraneto, eu acho, de Caleb. E aí, para fechar o pensamento e já deixar você falar, nossos sábios dizem, o que não era nesse caso aqui específico, tá? Que mesmo quando uma pessoa é má, às vezes o Eterno deixa ela existindo, não é vivendo, tá, pessoal? Quem é que vive? Vive aquele que cumpre a Torá e Mitzvot. É esse que vive, sabe? Aquele que tem uma chia, aquele que acredita no Eterno, aquele que segue o Eterno, essa é a pessoa que vive. Se a pessoa não segue o Eterno, ela é só, como eu digo, um zumbi. Tá ok? Por quê? Porque a vida está na Torá. Se eu não tenho Torá, eu não tenho vida. Então, às vezes, o Eterno permite uma pessoa existir, entende? Porque ele vai ter um filho, vai ter um neto, vai ter um tataraneto, que vai ser uma pessoa boa e vai fazer algo para o reino. Às vezes, o Eterno permite isso. O que não era o caso aqui, porque Caleb era um homem fiel ao Eterno, Ur era temente ao Eterno, toda aquela genealogia ali era temente ao Eterno. Então, Bezaleel, ele herdou, aspas, ele herda essa herança, né, de Emuná do seu tataravô, alguma coisa assim. Pode falar, Elberson. Então, o que eu acho interessante dessa passagem dos espias é porque eu acho que tudo tem seu lado positivo e eles olharam o copo meio cheio, sendo que os restantes olharam o copo meio vazio, né? Então, eu acho mais interessante isso. Todo mundo, nossa, lá tem gigantes, tem isso, E do lado deles, sim, os cachos de uvas dá para alimentar várias pessoas. Então, assim, eles olham Exato. o lado positivo daquilo. Exatamente. E assim, tem outra coisa que os nossos sábios dizem, é que estava tendo muito enterros nesse período que eles foram, né? E aí o que os nossos sábios falam? Que o Eterno fez que isso acontecesse, essa movimentação, né, dos enterros, por exemplo, para que o povo não notasse a presença deles lá e eles passassem desapercebidos. E eles não se atentaram para isso. Entende? Então tem esse outro detalhe aí também. Então, aí quando eu li essa passagem, Elberson, do filho de Ur, filho de tal, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da gente falando, né? Shemot 20, versículo 4, eu acho, não acho que 4 é a guarda do Shabat, mas enfim, ali no iniciozinho, o terceiro mandamento, eu acho, terceira mitzvah, que o Eterno faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, né? E guardam os meus mandamentos. Então, a gente vê isso na história de Caleb, né? A gente vê lá Betsalel, filho de Ur, filho de Uri, neto de Ur e bisneto, tataraneto de Caleb. Então, assim, os nossos atos, tá, pessoal? Os nossos atos, eles vão influenciar a nossa geração, né? Quando eu digo, não é nessa geração, não, desculpa, falei errado. Os nossos atos vão influenciar a nossa semente. E quando a Bíblia fala de semente, ela está falando de descendentes. E quando a Bíblia fala de descendentes, ela está falando de filhos. E filhos não significa literalmente filhos, tá? O filho pode ser o neto, o bisneto, o tataraneto, tá ok? Tanto é que quando a gente ora hoje, a gente ora, né? A gente fala dos nossos patriarcas, né? Abraham, Isaac e Jacob, só para vocês terem noção, ok? Então, dando sequência aqui, eu achei isso muito, muito, muito legal, né? Essa questão de ser filho desse, daquele e daquele outro. Bom, Shemot 36, 3.
Diz assim, Êxodo 36, 3. E tomaram de diante de Moshe toda a oferta separada que trouxeram os filhos de Israel, ou Binei Israel, para a obra do serviço da santidade, para fazê-la. E eles ainda trouxeram-lhes donativos pela manhã. Olha só, tem um comentário do Orhaim que eu achei também interessante. Ele diz: e eles continuaram trazendo mais doações para ele manhã após manhã. E isto se refere, tá, pessoal, aos materiais usados no tabernáculo, como tecidos que foram tecidos ou fiados de lã azul, cabelo de cabra e tudo mais. Então, assim, dia após dia, eles traziam as ofertas para a construção do tabernáculo. E aqui a gente vê as mulheres em ação, tá? Que diz assim, ó, os tecidos foram tecidos ou fiados de lã azul, cabelo de cabra e etc. Então, assim, todos esses tecidos, eles eram feitos aonde? Eles eram feitos e confeccionados dentro das casas por essas mulheres. Então, além deles levarem dia após dia ouro, prata, bronze, essas coisas mais, esses metais nobres, as mulheres era quem doava, né? Eram as mulheres que teciam os tecidos. Então, todos os itens que não puderam ser usados da forma original eram entregues em condições que permitiam que eles fossem usados imediatamente. Até outra coisa aqui, quando, por exemplo, as mulheres teciam algo e chegavam lá e não estavam em condições de serem usados no tabernáculo, eram devolvidos. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte: olha, eu entreguei um tecido hoje, tá? E esse tecido não deu para ser utilizado hoje e vai ser utilizado só amanhã. Chegando amanhã, se aquele tecido não estivesse perfeito, devolvia para essas mulheres, elas teciam outros para levar o perfeito. Ou seja, aqui eu quero introduzir uma outra palavrinha para vocês, que é kavaná. Tudo na nossa vida gira em torno da kavaná. E se a nossa kavaná não for perfeita, a nossa obra é de palha, que que o fogo vai consumir com muita facilidade. E o que é kavaná? Kavaná é a expressão em hebraico para falar a intenção do coração. Então, tudo que é feito, qual é a medida usada? É a kavaná. Por que a Radassa está aqui agora? Eu estou aqui para mostrar para vocês o quanto eu sei de Torá. Minha kavaná está errada, essa obra que eu estou fazendo é de palha, ela rapidamente se consome, não é válida para nada. Por que o Elberson está aqui assistindo esse shiur? Ele está assistindo esse shiur para ficar aparecendo na câmera. Então, não serve para nada. A participação dele, digamos assim, a presença dele, a obra que ele está fazendo é de palha, o fogo rapidamente vai consumir. Então, por que a Radassa está fazendo o Shema, que é uma das orações que a gente faz? Então, assim, tudo vezes tudo que a gente faz, qual é a medida que é verificada isso? É a kavaná. Então, já vai falar, Elberson. Então, essas mulheres, quando elas entregavam, e se não ficasse perfeito, sabe? E quando fala perfeito na Bíblia, a expressão para perfeito não é daquela pessoa que nunca erra, é completo, sabe? Assim, então, assim, equívocos a gente comete, mas nós temos que ser completos, tá ok? Fala, Elberson. É por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim, né? É a intenção dele.
Exatamente, exatamente. Tá? E além da intenção dele, tem outra questão aí na oferta de Caim, tá? Que é o seguinte: o Eterno, na virada do dia, ele ia lá conversar com Adão. Então, a gente até já falou isso em algum shiur atrás. O Eterno disse para Adão como que ele queria que fosse feito, ok? Então, Caim não entregou o corban, né, a oferta, como o Eterno exigia. E aí tem essa questão também, além de ter a questão da motivação do coração. Tá? E aí você falou isso, eu lembrei agora, e Yehoshua dizendo o seguinte: olha, falando com os discípulos, está vendo aí? Os ricos e os demais estão colocando aí somas e mais somas e mais somas de dinheiro. E está vendo essa viúva que deu aí 2 moedinhas, que não dá nem meio centavos, né? Nem dá nem meio centavos. O que ele disse? Que ela deu tudo que ela tinha. Por quê? Porque ela realmente, a intenção do coração dela era ofertar, era se ofertar ao Eterno. E os demais, possivelmente, era... isso aí é... Tá ficando podre essas bananas, deixa eu colocar aí, tá? Então, assim, isso é muito interessante. Então, quando eles viam que aquele material não ia poder ser usado, eles devolviam para as mulheres, elas teciam mais, ou seja, elas só estavam ali para entregar aquilo que era perfeito, aquilo que estava completo, aquilo que não tinha a noiva, né? Sem ruga, sem mancha e sem mácula. Então, vamos pensar, né, que nós somos esse tecido, tá ok? Já que nós estamos aqui para adornar o tabernáculo, vamos pensar que nós somos esse tecido, então nós também temos que ser dessa forma, perfeitos, sem mancha, sem ruga e sem mácula, tá certo? E aí, olha só, aí tem aqui, ó, por isso foram necessários vários dias para que essas doações fossem concluídas, tá? Então, as doações de tecidos levaram muito tempo para ser construídas, para ser concluídas. Por isso que a gente já falou que chega num determinado momento, que daqui a pouco eu vou ler aqui, que Moshe fala: olha só, não precisa entregar mais nada não, tá bom? Agora, as doações de ouro, de pratas e dos outros metais nobres, esses continuaram sendo entregues logo após, tá? No primeiro dia. Então, ouro, prata, bronze, isso continuou sendo entregue. Agora, os tecidos, não. Aí deu uma parada. No versículo 4, Shemote 36, 4, né, que é Êxodo 36, 4, diz assim: e viram todos os sábios, os que faziam toda a obra da santidade, cada um conforme a obra que fazia. Então, assim, a Torá, ela vai falar de vários tipos de artesãos dos israelitas e da prontidão que cada um tinha para contribuir com as suas habilidades. E aqui eu volto à pergunta agora de uma outra forma. Quais as suas aptidões? Então, eu queria que você desse uma pausa aí no vídeo e você anotasse. Eu vou pedir para o Elberson colocar 3 somente para a gente começar. 3 aptidões. Quais são as suas aptidões? Eu gostaria que você em casa, e depois o Elberson vai dar sequência, coloque pelo menos 10, tá? E é uma coisa muito interessante quando a gente fala de aptidões, de talentos e dons, que as pessoas tendem a dizer o seguinte, por exemplo, tá? Certa feita eu morri de rir. Eu estava dando uma imersão e uma pessoa disse que eu era ligada no 220, porque a imersão começou 8 horas da manhã e foi até às 19, e eu o tempo inteiro em pé e falando. Então, vocês já perceberam, né, que eu sou uma pessoa muito tímida. Né, Elberson? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Muito fina, recatada e do lar. Então, eu sou comunicadora. E às vezes as pessoas acham que, não, falar não é uma aptidão. Gente, imagina você ficar aqui horas e mais horas falando, né? Ou dar um treinamento e ficar lá 7, 8 horas falando.
Então, não é qualquer um que consegue fazer isso, não é porque eu sou melhor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Com uma aptidão que o Eterno me deu. Então, se você é uma pessoa falante, tanto quanto eu sou, né? Se você é tão tímido como eu sou, quando eu falo essas coisas, eu lembro do pessoal, né, no início da minha techuvá, o pessoal falava assim, ó, hoje é Shabat, hein? Não pode mentir, não. Era muito engraçado. Aí eu falava assim, tudo bem, então nos outros dias pode mentir, só no Shabat que não. Então tudo era assim, ó, hoje é Shabat, hein? Então, pessoal, como hoje é Shabat, eu não vou mentir, não, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma nessa minha cara preta. Então, assim, quais são as suas 3 aptidões? Não, você em casa é 10, tá? Então, quais são as suas 10 aptidões? Quais são as suas 3, Elberson? Coloquei aqui comunicação. Uhum. Eu sou paciente. Oh, maravilha, Baruch Hashem. Sou bem paciente. E a outra eu estou pensando aqui. Eu tô aqui 2 horas falando e você ainda tá pensando? Então, ok, quando você... Isso acontece, é muito curioso, né? Porque as pessoas tendem a ter, aspas, medo de falar das suas qualidades positivas, tá? Isso é uma característica muito interessante que não tem nada a ver com humildade, tá, pessoal? Humildade é reconhecer aquilo que é, principalmente se a gente está levando em consideração que é o Eterno que nos deu. Mas depois você anota, então. Aí, a outra pergunta que não é para você... Ah, tá. Você então coloca aí, Elberson, para finalizar essa terceira, e vocês vão dar sequência, pessoal. Mais 10 pelo menos. Aí nessa brincadeira já vão 20. No que você é bom, Elberson? E comunicação. Não vai me enrolar, não, meu querido. Paciência. Ai, gente. E a outra eu tô pensando também. Ai, gente, ser enrolado em pleno Shabat eu não mereço. Mas é assim, pelo que você falou, a aptidão também é aquilo também que você é bom, né? Tem, no caso. Não. Não. Foi boa essa pergunta. Não, por quê? Por exemplo, existem coisas que eu sei fazer e não sou boa, mas se eu posso aperfeiçoar. Mas eu sei fazer. Por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer arroz e feijão. O que é fazer arroz e feijão? Eu não gosto da comida do dia a dia. O que eu gosto? Elberson fala assim, Radassa, olha só, ou eu chamo, tanto faz. Não, deixa eu falar outra coisa dentro disso, é dentro disso mesmo. Quando eu morava no Rio, eu estava construindo uma casa e minha casa ficou pronta. E meu aniversário 24 de dezembro no calendário gregoriano, véspera, né? É meu aniversário, dia 24 de dezembro. Mas, enfim, popularmente falando, véspera de Natal. E o que acontece? Eu chamei os meus pais do coração, né? Que eu já falei deles aqui, Magali, Dilson e Dani, minha irmã, para irem lá em casa, para comemorar meu aniversário e também para poder conhecerem a casa. Vocês não têm noção de como que eu fiquei polvorosa preparando o cardápio. Nossa, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E meu pai, eu vou falar aqui publicamente para não dizer que ela achou rará. Meu pai é um nojo, ele é horrível para comer. Ele gosta de comer arroz, feijão, filé de peixe ou filé de frango. Eu falei, pelo amor do Senhor, eu não vou chamar meu pai para vir na minha casa para dar filé de peixe para ele. Ou de frango, né? Mas sim, gente, é o que ele gosta de comer. E aí eu fiz, sabe assim? Então eu gosto disso. Agora, todo dia faz arroz, feijão, adoro batata frita e bife, tá, gente? Adoro. Apesar de estar entrando numa outra vibe aqui que eu tô eliminando a carne. Mas assim, eu não gosto de ficar fazendo isso. Agora, se você disser assim, poxa, eu vou na sua casa, não, aí, não importa se é segunda ou se é domingo, entende o que quer dizer? Eu vou querer fazer uma comida especial. Então, significa que eu sou uma excelente cozinheira? Não. Entende? Quer dizer, mas eu gosto de cozinhar para receber visitas. Eu não gosto de fazer a comida do dia a dia.
Então, assim, entendi. no que eu sou? Eu sou boa comunicadora, mas nesse caso eu tenho aptidão para culinária. Eu gosto de literalmente, me dava raiva, tá? Aqui, momentos, confissões de adolescente. Me dava raiva da minha mãe, porque eu ia fazer, um exemplo, eu ia fazer qualquer coisa. Eu falava para minha mãe, mãe, qual a receita de tal coisa? Ela nunca sabia a receita de nada, porque minha mãe fazia, né? Tudo de cabeça e ficava bom. Aí eu pegava lá a receita e dizia assim, 1,5 grama. Eu ia medir lá 1,5 grama e não ficava bom. Entende? Então, assim, minha mãe era boa na cozinha. Eu não, eu tenho uma aptidão nesse caso, tá? Entendi. Então, foi boa essa sua pergunta para isso. Ter aptidão. Isso tem muito a ver também com pessoas que têm, por exemplo, um talento assim, para instrumento, né? E a pessoa pega e já sai fazendo. Só que, Sim, às vezes, a outra pessoa deseja aprender e ela fica melhor que aquela pessoa que, na teoria, aí, aspas, sim. tem um dom, porque ela se dedica mais, ela coloca mais energia naquilo ali e ela consegue se destacar. Exatamente, exatamente. Você me fez lembrar quando eu estava em missões da Lília. A Lília ela não sabe ler partitura, não sabia, desculpa, isso em 2001, 2002. Ela não sabia ler partitura, não sabia ler notas, ela pegava de ouvido, sabe assim, como o pessoal fala, pegava de ouvido. E também não sabia afinar violão. Mas ela tocava pra caraca, você não tem noção do que é a menina, entre aspas, tá? A mulher tocava muito, 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 mas não sabia isso, era de ouvido. Aí, chegando lá no. A gente foi fazer um prático, né, lá no Paraguai, e a Lília era do louvor, claro. O que acontece? O violão desafinou. Como é que afina? A Lília orou e o Senhor ensinou ela a afinar o violão. Cara, isso é um dom. Aí é o dom, cara, aí é dom. Então, Uhum. assim, eu já tentei tocar violão, mas eu amo música, sabe? Mas, assim, como diz a minha irmã, que é uma mentirosa, deixa eu deixar claro aqui, a minha irmã Dani, até parabéns para você, eu sou desafinada. É mentira, tá, pessoal? Eu acho que só a minha palma é afinada. E amo música, amo música, mas desafinadíssima. Então é isso, já fiz aqui as minhas confissões. Então eu não sou bom e não tenho aptidão para música, só para deixar claro. Então é isso, tá? Então, o Eterno, naquilo que, por exemplo, comunicação, que o Elberson colocou, já que o Eterno te deu essa aptidão, já que você identifica que você é bom nisso, aí volta a pergunta que eu fiz lá atrás: você está usando isso com o quê? Entende? Eu estou usando isso para dar palestra de como chegar na Lua. Baru Hashem. Mas vamos transferir isso para o reino também, tá? Vamos transferir isso para o reino, ok? Então, assim, e é muito curioso, eu estava lendo também essa semana que o Eterno dizendo assim, né? E Yehoshua falando: se você não é fiel com as riquezas ilícitas, quem te dará a verdadeira? E o que significa ser fiel com as riquezas ilícitas? Se o Eterno está te dando uma aptidão e você não está utilizando, aspas, secularmente, como que ele vai te entregar algo do reino? Tá? Então, tenha um cuidado também com isso. Bom, Passuque 5, 36,5 diz assim: e falaram a Moshe dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que ordenou o Eterno fazer. Esse é o versículo que eu falei no início, que é o sonho de consumo de todo líder, né? Falar, pessoal, pelo amor do Senhor, parem de trazer, não tragam mais nada. É o sonho de todo líder falar, não tragam mais, para! Então, assim, foi o que aconteceu com o povo. E, de novo, a gente está se referindo a quê? A gente está se referindo aos tecidos, né? Que as mulheres estavam tecendo. Tá? Então, assim, de novo, o Raim, ele fala, o povo estava trazendo demais. Por que seria tão ruim para o tesouro do templo possuir um bom suprimento? Não devemos entender os comentários dos artesãos como uma queixa de que foi contribuído demasiada matéria-prima. Reclamavam que haviam
havia sido trazido muito material como tecidos, já tecidos ou bordados. Eles não eram necessários, nem provavelmente eram seguros contra a deteriorização. Então, ele também diz o seguinte, olha, mais uma prova do que a nossa interpretação, né, ele falando está correta, pode ser vista no anúncio ao povo, para que não realizasse mais nenhuma obra destinada a ser usada na construção do Mishkan. Então, essa obra realizada é aquilo que eu falei para vocês no início do shiur, que as mulheres tinham que trabalhar em casa e levar o tecido para o tabernáculo, para o Mishkan. Então, era isso que era para parar de fazer, levar os tecidos e não ouro, prata e incenso, tá ok? Então, Moshe, ele não desencorajou as doações de matérias-primas, muito pelo contrário. Quando a Torá afirma que as pessoas foram impedidas de trazer mais materiais, a Torá afirma que as pessoas foram impedidas de trazer mais materiais e não de realizar mais trabalhos, como tecer os tecidos e tudo mais. E ainda diz o seguinte, que Betsalel não tinha controle sobre o que as pessoas faziam dentro de suas tendas. Então, ele estava dizendo, olha só, não tragam mais tecidos e não deixe de trazer as outras ofertas. O que isso significa trazendo para a nossa realidade? Está construindo aqui uma sinagoga, tá certo? E aí, vamos tentar pensar o seguinte, ou não, vamos fazer diferente. A gente está fazendo cestas básicas para doar e queremos doar 10 cestas básicas, tá ok? É o que a gente precisa, de 10 cestas básicas. E aí o pessoal começou a trazer o alimento. Vamos pensar o seguinte, as pessoas não poderiam, tudo bem que isso não vai na cesta básica, mas é só um exemplo para vocês entenderem. As pessoas não poderiam levar, por exemplo, olha só, pessoal, a gente precisa, já que são 10 cestas básicas, a gente precisa de 10 potes de manteiga. Quando chegou nos 10 potes de manteiga, pessoal, não traz mais manteiga não. Por quê? Porque se o pessoal continuasse levando manteiga, ia guardar onde? Ia ficar mole, não ia dar para entregar para o pessoal, um exemplo, no mês seguinte, tá ok? Então era disso que Moshe estava falando, olha só, não tragam mais porque vai se perder. E aí eu acho muito legal, aí a gente vai para Yehoshua de novo, né? Nas 2 multiplicações de pães que ele faz, ele vira no final e fala assim, olha só, quanto que sobrou? Né? Sobrou 12 cestos de uma vez no momento e no segundo sobrou 7 cestos. Ele, olha, então junte tudo para que nada se perca. Então, assim, se tem uma coisa, pessoal, que não existe no reino é desperdício. Não existe no reino desperdício. E se existe uma coisa que não pode, em hipótese alguma, isso me dá um nervoso só de pensar. Gente, não pode. Eu vou colocar na classificação de pecado, tá? Eu estou colocando na classificação de pecado. Existe um pecado que a gente não pode cometer, que é o quê? Jogar comida fora. Nós não podemos fazer isso. Não entra nessa de querer abarrotar o seu armário de comida para depois estragar. Não enche seu prato de comida para você jogar fora depois. Pensa que você está num restaurante self-service, sabe? Que diz assim, olha só, desperdício vai ser cobrado? Então, é mais ou menos isso, tá ok? Então, nós não podemos desperdiçar por 2 motivos. Primeiro, por 3. Primeiro que é muito suado a gente conquistar o que a gente conquista. 2, a gente bendiz o Eterno por algo que ele nos deu e a gente joga o que ele nos deu fora, não faz sentido. E 3, tem o cunho social, que existem pessoas que precisam de comida. Tá ok? Então, eu estou colocando no status de pecado jogar comida fora. Como disse Shaul Rachalia, digo eu e não o Senhor. Tá bom? Então, é isso daí. E, gente, agora no versículo 6, né? No versículo 6, diz assim, Shemote 36, 6. E ordenou Moshe, eu falei isso aqui, né? Não. E ordenou Moshe e fizeram passar
uma voz pelo acampamento, dizendo: nenhum homem e nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta separada à santidade, e cessou o povo de trazer. Então, assim, isso que é um trabalho em conjunto, né? Os artesãos, né? Os líderes lá, Betsalel, foi falar para Moshe: olha, Moshe, não precisa de mais. Aí Moshe vai e transmite para o povo. E aí eu vejo aqui também como eu posso dizer, um povo que ouve a voz do seu líder, sabe? E também eu vejo aqui um povo 100% implicado em contribuir para o bem da comunidade. Porque as ofertas não eram para, aspas, a sinagoga, entende? Está entendendo para a nossa realidade? A oferta não é para o templo, a oferta era para a comunidade, a oferta era para o povo, onde todos seriam beneficiados. Então, é muito importante duas coisas. Primeiro, é importante você saber para quem você está dando a tua tzedakah. É importante saber se está tendo uma boa administração, porque a gente vê isso aqui nessa paraxá. Havia uma boa administração e também havia inteireza de coração desses líderes, porque se não havia mais necessidade, então a gente não vai deixar estocado para se faltar. E agora, eu não tinha parado para pensar nisso agora, no que eu vou falar agora. As ofertas eram como maná. O povo não guardou. Entende? Quer dizer, eles não ficaram guardando, porque eles entenderam que duas coisas: o Eterno daria à medida que houvesse necessidade. E dois, eles também entenderam, eu estou entendendo, que com essa prontidão do povo em ofertar, em dar tzedakah, eles sabiam que sim, sempre é a mão do Eterno, sempre, sempre, sempre. Mas eles também sabiam que isso é uma coisa muito característica do nosso povo. Quando alguém se levanta para pedir uma tzedakah, todos se mobilizam para ajudar. Por quê? Porque Paulo, né, Shaul Rachalia, vai falar do corpo, né? Se o meu dedinho mindinho tá doendo, a minha cabeça sente, sabe? Se eu tô com dor de dente, sei lá, o meu joelho vai sentir, porque todo o corpo sente. Então, assim, se tem alguém no nosso meio passando por uma dificuldade, eu não posso ficar. E eu não estou falando de eu específico pensando numa pessoa que está exercendo um cargo de liderança, mas não faz sentido ter uma pessoa do povo passando por uma necessidade e eu não me comover. Eu, como pessoa física, né, como diria uma amiga, e não como pessoa jurídica. Então, assim, não faz sentido alguém passar por dificuldade e o Elberson não se comover. Então, quando isso é uma característica do nosso povo. Quando alguém se levanta dizendo: pessoal, precisamos de tzedakah, mesmo que eu não possa contribuir diretamente, eu entro em contato com outras pessoas para tentar indiretamente conseguir. Então, fica aí a lição para nós. E aí, ainda dentro desse versículo, então é isso, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. No versículo 7, para a gente finalizar, chamou de 36, 7, e o material para a obra lhes era suficiente para fazer toda a obra e ainda sobrava. O Rabbeinu Baia diz: e o trabalho tinha sido suficiente para todo o trabalho e etc. O significado das palavras é: havia material suficiente para completar todo o trabalho necessário, ainda mais do que o suficiente. Em vista disto, por que a Torá teve que repetir isso aqui, visto que já havia mencionado no versículo 5 que nós lemos anteriormente? Aí ele diz o seguinte, ele responde: fica claro nesse versículo que não apenas materiais suficientes, porém mais do que suficiente foram contribuídos. Então, esse mais do que suficiente foram contribuídos, eu também entendo o seguinte, que o pessoal não estava contribuindo de forma miserável, sabe assim? Aquela... enfim, eles deram e mais do que o suficiente, sabe? Então, assim, isso de novo, porque era para a nação, era para a comunidade.
tá ok? Então, era isso que eu queria compartilhar. E aqui a gente aprendeu várias coisas sobre Kavaná, sobre unidade do corpo, sobre Tzedakah e a importância que essas mulheres tiveram, né? E a inteireza de coração de pegar, não é pegar de volta, sabe? Mas não é pegar de volta, a expressão não tá legal, mas é a seguinte, se não tá bom, deixa eu fazer um que fique bom. Ou seja, para o eterno, não serve nada que não seja o melhor. E entenda, o melhor é o seu melhor. Por exemplo, tá? Eu consigo ficar 2 horas aqui falando no shiur? Consigo. Será que o Elberson consegue? Então, qual é o melhor do Elberson? De repente, o melhor do Elberson é 10 minutos. Agora, se o melhor do Elberson é 10 minutos, ele fica 9, consegue entender? É disso que a gente está falando. A Radassa consegue ficar 2 horas, ela ficou 30 minutos. Tudo bem, no sentido de... Hoje era só 30 minutos, entende? Então, assim, mas a ideia é Kavaná. Qual é a intenção do seu coração? Ok? É isso. Fala, Elberson. Quer perguntar? Quer complementar? O que você estudou durante a semana e quer trazer? Não foi as dúvidas que eu tinha, você foi respondendo. Já está ficando chato isso, hein? Não, mas eu vou acrescentar hoje. Só para lembrar da parte do planejamento, né, que você citou lá, estou gritando aqui. Só que na parte do planejamento, que você citou da casa, né? Para fazer a casa, tem o planejamento. Na verdade, o planejamento é até para sair de casa, né? Você tem que ir em tal lugar e passar em tal lugar, e a gente já se planeja. Então, essa parte de planejamento é em tudo, né? Em tudo na nossa vida, em todo sentido. Nossa, eu tenho que fazer o almoço. O almoço é que horas? 11 horas? Então, eu tenho que começar antes. Então, tudo você vem esse planejamento. Exatamente. E você falou agora, eu não tinha pensado por esse ponto, mas esse planejamento faz a gente economizar tudo. Tempo, dinheiro, tudo. Energia. Verdade. Sim. E quando você não se planeja, você vai fazendo tudo na correria, esquece e não fica bom, não fica algo decente. Exatamente. Exatamente. Mas eu falei que você respondeu mesmo, João. Pessoal, aprendam com o Elvis, hein? É Um claro que bom aluno. eu aproveitei um pouco da frase, você já respondeu tudo, mas eu fiz minha parte aqui. Baruch Hashem. Então, aproveitem e aprendam com o Elberson, tá? Um bom estudioso tem que estar sempre com papel e caneta do lado, tá bom? Então é isso. É isso, Elberson? Beleza? Então, Aí, pessoal, beleza. olha, shalom, shalom para vocês. Mais uma vez, se você gostou do shiur, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comente e seja bem-vindo à AIN, venha fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Shalom, shalom, até mais, até o próximo Shabat, se assim o Eterno permitir.